Para o 8º ano. Hoje nós vamos dividir ela em 3 partes. Nós vamos falar agora sobre o sistema reprodutor masculino. Depois fazemos um outro videozinho de pequena metragem falando sobre o sistema reprodutor feminino. E um terceiro videozinho de pequena metragem falando sobre o ciclo menstrual. Então agora você está observando algumas imagens ali em relação aos sistemas reprodutores, tanto masculino quanto feminino, com seus respectivos símbolos, certo? A reprodução sexuada é uma reprodução que ela garante, como está escrito ali, um maior número de indivíduos com variedades genéticas, né, para se adaptar a determinados ambientes, para sobreviverem. Em relação à reprodução sexuada com a reprodução assexuada, a ausência de troca de gametas, né, a assexuada, a reprodução sexuada é a melhor porque garante a capacidade de indivíduos sobreviver a determinados ambientes e garante uma variabilidade genética maior do que a reprodução que ela é sem troca de gameta, a reprodução assexuada. Mas agora nós vamos estudar um pouquinho o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino está ali no desenho. Nós vamos ver a parte externa dele, tá? E depois estudamos a parte interna. A parte externa dele está ali indicado por 5 números, né? 5 estruturas. A primeira que nós chamamos de pênis. Pênis é o órgão masculino, tá? É responsável pela cópula e pela reprodução, que tem algumas estruturas dentro dele, tá? Muitas pessoas chamam de aquele nome que eles falam pinto, mas pinto é sobrenome de pessoa. Pinto é sobrenome de gente. Quando se fala em sistema reprodutor, nós temos que entender a nível de Fundamental 2, porque essa aqui é uma aula de biologia, né, ao nível médio, e nós vamos falar ao nosso nível fundamental, alguma estrutura que devemos aprender. Então o sistema reprodutor masculino tem o pênis, que ele fica ereto, porque tem algumas estruturas dentro dele, e por onde passam os espermatozoides para o corpo da fêmea, do sistema reprodutor feminino, para que assim exista a prole ou uma próxima geração, certo? Então está ali o pênis, né? Depois no número 2 ali nós temos o corpo do pênis e aquilo que é erógeno, que nós chamamos de o número 3 ali, que é a glândula peniana. Algumas pessoas chamam de cabeça do pênis. A glândula peniana naquele lugar é muito sensível para o homem, porque é a parte erógena dele. Ou seja, quando ela é atritada, quando ela é estimulada, ela causa a ereção. A ereção que nós já vamos ver em algumas estruturas internas do pênis, alguns tubos de grosso calibre que se enchem de sangue e promovem essa ereção para que assim possa acontecer uma reprodução, tá? Aí, no número 3 nós temos a glândula peniana e o número 4 nós temos o prepúcio. Algumas pessoas usam a palavra circuncisão, ou circuncidado ou não circuncidado, antigamente usava assim na era bíblica, né? Prepúcio é uma pele pequena que recobre a glândula peniana. A glândula peniana, ou cabeça do pênis, é a parte erógena que tem bastante sensibilidade quando atritada, certo? Muito sensível. É ali que é a parte do prazer do homem. E o prepúcio, ela é uma pele que recobre essa glândula peniana. Quando o prepúcio ele fica grudado, aderido à glândula peniana, nós temos uma doença chamada fimose, que em alguns casos se trata com pomadas e outros casos a mais parte cirúrgica, né, que precisa cortar aquela pelezinha quando ele não consegue. Algumas pessoas tiram por causa da religião, outras pessoas tiram porque elas ficam aderidas à glândula e causa esse problema chamado fimose, né? Antigamente, nos tempos bíblicos, por causa da religião ou da cultura judaica, eles cortavam esse prepúcio aí, né? E daí eles não ficavam, eles falavam que eles eram circuncidados, e assim eram marcados como um povo A e um povo B que não era circuncidado. Ali também temos o número 5, chamado de escroto, ou bolso escrotal. Eu costumo dizer para os meus alunos em forma de brincadeira, olha só, quando você não lembrar o nome daquela pelezinha fina que está protegendo os testículos, você lembra do teu primo, escroto. Aí você nunca mais vai esquecer, tá? Porque bolsa escrotal é uma pelezinha fininha que recobre os testículos protegendo, deixando os testículos para fora do corpo humano, porque nós somos animais homeotérmicos. O que significa homeotérmico, professor? Se você estava lá no 7º ano, você vai lembrar que homeotérmico são seres superiores, classes superiores, em que a temperatura do corpo não muda de acordo com a mudança da temperatura do ambiente. Se lá fora está muito frio, a tua temperatura do corpo continua em normal, né? Normotermo é 36,7. Se lá fora está muito quente, a sua temperatura do corpo continua 36,7, a menos que você tenha uma infecção ou uma febre. Então os testículos eles não podem ficar no corpo
no corpo humano, porque senão é prejudicial aos espermatozoides. Observe ali em alguma informação, ó, nos finais das últimas frases, numa temperatura de aproximadamente 34 graus Celsius, ideal para a produção dos espermatozoides. Para ter essa temperatura, então, ele tem que ficar para fora do corpo. É por isso que muitas crianças nascem, às vezes, com os testículos para dentro do corpo e o médico já leva a procedimento cirúrgico para retirar o testículo do corpo. 2 testículos que temos. Algumas pessoas, por alguma doença, têm 1. E se ela tem 1, ela continua produzindo espermatozoide e tem a capacidade de ser pai ainda e continuar a sua prole. Porque os testículos que produzem, são glândulas mistas, né? Que produzem hormônios e produzem também o que chamamos de espermatozoide. Então tá aí algumas estruturas externas. A primeira é a parte que é o pênis, né? Que é o órgão da cópula masculino. Depois temos ali a glândula peniana, que é a parte erógena, onde é sensível para o prazer do homem quando atritado. Número 4, o prepúcio, aquela pele que recobre a glândula peniana. Quando ela está grudada ou aderida, tem a doença da fimose. E a número 5, que é o escroto, a bolsa escrotal, a pelezinha, que é uma proeminência do abdômen, que protege os testículos. E agora nós vamos para a anatomia interna do sistema reprodutor masculino. Ali nós temos enumerado também o número 1, que é o testículo. Testículos são glândulas mistas. E se você teve aulinha com o professor no sistema endócrino que falava sobre glândulas, e o professor disse o nome de um monte de glândulas para você, e eu falei dos testículos e também falei dos ovários, que os dois são glândulas mistas. O que são glândulas mistas? Vamos lá, revisãozinha. Glândula exógena produz um produto que lança para fora. Glândula endógena produz um produto interno. E quando ela é glândula mista, ela produz um produto que ela tanto lança para fora quanto para dentro. E os testículos são glândulas mistas. Eles produzem um produto e uma substância que lança para fora do corpo, que é os espermatozoides, e uma substância que lança para dentro do corpo, cai na corrente sanguínea, que é o hormônio testosterona. Então tá ali o testículo. Os testículos são a fábrica do espermatozoide e a fábrica da testosterona. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a testosterona. Então tá aí o testículo, produz 2 coisas. Em cima do testículo tem o número 2, chamado epidídimo. Epidídimo é uma estrutura que guarda, que armazena os espermatozoides produzidos no testículo. Eles ficam ali para amadurecimento, ficam os espermatozoides ali. De repente sai a primeira ejaculação do menininho. O nome da primeira ejaculação, a menininha tem a primeira menstruação e ela tem um nome. O menininho também tem a primeira ejaculação e às vezes sai sem querer. E geralmente acontece mais à noite, daí dá um apelido de poluição noturna. Atenção, o nome da primeira ejaculação se chama poluição noturna. Não vai me colocar um i, senão vai ficar poluição noturna. E não é poluição, tá? E o apelido de noturna é porque geralmente acontece à noite, mas ela pode acontecer em qualquer momento. Poluição noturna. O epidídimo é uma estrutura que fica em cima dos testículos. Atenção, aluno atento, aluno inteligente. Testículos produz espermatozoide e testosterona, o hormônio masculino. Epidídimo guarda os espermatozoides produzido pelos testículos e fica ali para amadurecimento. Aí depois nós temos no número 3 ali, ó, temos um canal chamado canal deferente. Amigo, esse canal é diferente mesmo, não é diferente de diferente, ele é deferente. Tenta entender a bagunça aí, tá? Se você não entendeu, azar, leia de novo ali. Mas o nome dele é canal D, com E, DE, deferente. Muitas pessoas escrevem canal diferente. Professor, você errou, não é diferente, é diferente que se fala. Só que esse é diferente, porque ele é deferente. Entendeu a bagunça? Canal deferente. O que é que faz o canal deferente? Ele conduz o espermatozoide produzido pelo testículo, guardado no epidídimo, e agora ele leva esse espermatozoide, ele conduz esse espermatozoide até a uretra para ser eliminado, para ser jogado para fora ou para ser jogado no corpo da fêmea, né, dentro da vagina para chegar até o útero, para a reprodução. Então o espermatozoide vai passar por algumas coisas, até ele chegar no número 4. Olha lá a bolsinha número 4, tem 2 bolsinhas chamadas vesículas seminais. Preste bem atenção, meu amigo. Ela faz uma parceria com a próstata. Uma única próstata, somente no aparelho masculino que tem essa glândula chamada próstata. Então vamos lá. Produziu no o testículo, foi para o epidídimo, amadureceu, agora está no canal deferente. Quando chega no canal deferente, ele passa pelas vesículas seminais, que produzem um líquido que vai nutrir o espermatozoide. E depois que ele produziu esse líquido para nutrir o espermatozoide, ele vai passar pela próstata, que produz um líquido leitoso, um líquido branco, que é responsável por neutralizar a ação da urina na uretra. Ou seja, você sabe que a sua urina ela é ácida.
A próstata produz um líquido branco, um líquido que eles chamam alcalino. O que é alcalino? É básico. Você que estuda química ou não, básico. Ácido com a base se neutraliza. Como a urina é ácida, o líquido da vagina, a lubrificação da vagina também é ácida, os espermatozoides não podem passar nesse meio ácido, senão eles morrem. Então, a próstata, preste atenção, querido aluno inteligente, aluno atento, a próstata produz um líquido alcalino branco que neutraliza o canal da uretra para a ação da urina não entrar em contato com o espermatozoide, porque senão ele morre na uretra, daí não tem reprodução. Certo? Então, ela produz esse líquido. Olha, vamos lá. Junto com os líquidos seminais, mais o líquido da próstata, o líquido prostático, e os espermatozoides junto, olha só, fazemos uma continha de mais. Espermatozoide, mais líquido seminal, mais o líquido básico alcalino da próstata, conhecido, que é uma espécie de um bicarbonato, nós temos o sêmen, ou ejaculação, tá? E daí o espermatozoide percorre esse caminho e ele vai até a uretra. Quando ele chega na uretra, a uretra é apenas uma continuação do canal ali deferente, né? É que vai lançar tanto a urina para fora do corpo, é uma conexão do meio externo com o meio interno, e vai lançar os espermatozoides também. Observe que o homem só tem um canalzinho, o deferente vira a uretra, e pela uretra passa o espermatozoide, passa a urina. A mulher, depois nós vamos ver, ela tem dois, tá? Ela tem a uretra, mas ela tem o canal vaginal também, o canal da vagina. Então são dois, no homem só tem um. Por isso que quando a próstata está produzindo esse líquido alcalino, ela fecha a porta ali da bexiga para que ela não deixe passar a urina. Porque ou passa a urina por ali, uretra, que é uma rua só, ou passa o espermatozoide. Então a próstata, ela controla isso, tá? De acordo com a idade que vamos aumentando a nossa idade, né, ou dos homens, a próstata vai aumentando de tamanho normalmente. Ela vai aumentando de tamanho, por isso que chega numa determinada idade o homem precisa fazer aquele toque retal, né, para saber o tamanho da próstata, porque se ela aumentar demais o tamanho da próstata, veja só, olha no desenho lá, ela pode estrangular o canal da uretra. Certo? Ela pode fechar, daí tem ardência na hora da ejaculação e ardência na hora da eliminação da urina. Por isso que é necessário fazer este exame da próstata. Então temos alguma estrutura ali, temos a próstata e daí temos o sêmen. Então essa é a parte da estrutura masculina. Vamos ver se temos alguma coisa aqui para nós. Vamos ver o número 2. Aqui tem a ereção do pênis, olha lá, ó. Olha lá, ó. Ereção do pênis. Observe que tem, está escrito ali, ó, código CV e CE. Então está dizendo corpos cavernosos e corpos esponjosos, tá? Então o que é isso? São vasos de grosso calibre. Dá uma olhada no desenho lá, ó. Na ilustração, são vasos de grosso calibre que quando vem sangue, eles aumentam o volume. E daí sabe o que acontece? Eles fecham no início ali para que o sangue não volte, por isso que causa a ereção do pênis, deste músculo, certo? Porque ali fica cheio de sangue. Olha só, o sangue vem do corpo e quando ele é estimulado ali, né, a glândula peniana ali, que é a parte erógena, quando ela é estimulada, ela enche de grosso calibre, ali nesses vasos de grosso calibre, eles enchem de sangue e o pênis fica ereto. E daí eles não voltam, a menos que o homem já terminou a sua cópula de lançar os espermatozoides, daí o vasinho ali do início, ele se abre para o sangue poder voltar para o corpo. E daí acontece a ereção, ela começa a diminuir, certo? Veja, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, tá? Está relacionado com o sistema nervoso autônomo. O que significa isso? Não sou eu que controlo, auto de si mesmo. É um sistema nervoso autônomo parasimpático. Olha ali, tá observando, olha, as artérias que compõem os corpos cavernosos e esponjosos sofrem uma dilatação, permitindo maior fluxo sanguíneo no interior do pênis. Por outro lado, as veias sofrem uma contração, o que dificulta a saída do sangue do pênis. Desta forma, o pênis fica ereto devido ao maior fluxo sanguíneo no seu interior. Amigo, observe aqui, aqueles pelos pubianos do homem, eles são diferentes dos pelos, a textura e o diâmetro deles são diferentes dos pelos pubianos da mulher. Por quê? Porque o homem tem
tubos de grosso calibre por onde tem sangue. E sangue é o elemento da vida. Então, se tem bastante sangue naqueles tubos de grosso calibre ali, provavelmente vai dar mais vida para os pelos pubianos e ele tem uma dilatação, uma textura e um diâmetro maior do que o da mulher. Então, os pelos pubianos do homem é mais grossinho do que os pelos pubianos da mulher, por causa desses grosso calibre de vasos que tem aí, que admitem esse sangue, e o sangue fica ali. Na hora do sistema reprodutor feminino, você vai lembrar do professor Tata, a mulher também tem o sistemazinho de vaso sanguíneo na hora que ela fica excitada, e ali também enche de sangue, também fica ereto também, e nós vamos aprender aí, tá? Agora aqui, ó, veja só, aqui nós temos então uma ilustração, né, que fala dos hormônios aqui, dos testículos, epidídimo e o canal deferente. Eu só vou fazer a nível de curiosidade aqui para você, mostrar a estrutura interna dos testículos, que são os tubos seminíferos, é ali que é produzido os espermatozoides e levado até o epidídimo, e do epidídimo, quando sofre a maturação, amadurecimento, ele passa pelo canal deferente, que vai passar pelas vesículas seminais e próstata e chegar na uretra até ser expelido para fora do corpo masculino, tá? E aqui eu quero mostrar para você, meu querido aluno, também o hormônio testosterona, tá? O hormônio testosterona, ele é responsável pelas características sexuais secundárias do homem. Quando nasce, tem as características primárias. E nas características primárias, aquilo que o professor já explicou na sala de aula. Você só pode deduzir pelas características primárias se é macho ou fêmea, se você olhar na genitália, tá? Se tem um pênis ou se tem uma vagina. Mas, quando, à medida que vai crescendo, e o hormônio testosterona ele vai começando a aparecer, ele aparece algumas estruturas no homem. Por exemplo, a testosterona desenvolve o engrossamento da voz, o desenvolvimento do tórax, e o crescimento dos pelos no homem. Isso são características secundárias. Agora você não precisa despir ninguém, ou você não precisa agora olhar a genitália de ninguém para dizer se é homem, né? Ou no hormônio lá da feminino, né, o progesterona, o estrogênio, para dizer se é mulher. Porque esses hormônios, tanto masculino quanto feminino, eles desenvolvem estruturas sexuais secundárias, tanto no homem, de acordo com o respectivo hormônio, tanto na mulher, de acordo com o respectivo hormônio, tá bom? Um aumento da massa muscular, olha lá, produz bastante espermatozoide, crescimento da barba, engrossamento da voz, né? Ativação dos órgãos reprodutores, tudo isso é característica do hormônio testosterona, o hormônio exclusivamente masculino. E aqui, para nós terminarmos a nossa ilustração dessa aula, sistema reprodutor masculino, nós vamos ver pelo caminho por onde passam os espermatozoides. Primeiro, eles são produzidos aonde? Vamos lá, aluno inteligente, você sabe? Isso! Quem respondeu testículo acertou. Glândula mista. Tá? Produz o que mesmo? Os espermatozoides e o hormônio testosterona. Tá? Agora vamos prosseguir aqui no testículo, eles vão para onde? Lá, ó. Epidídimo, e muita gente mesmo, menininhos, não conhece o nome dessa estrutura que tem aí dentro do seu sistema reprodutor, eles não conhecem, só conhece testículo e pênis, é isso que conhece, e não conhece o nome das estruturas ali. Quando a gente fala em canal deferente, até querem corrigir a gente, professor, você falou deferente, você falou errado, porque a palavra não é deferente, é diferente, é assim que eu aprendi no português, porque eles não conhecem, sabe? Então olha lá, epidídimo é a estrutura onde o espermatozoide que é produzido nos testículos vai para ele, sofre o amadurecimento. Vamos para o 3, ali, canal deferente, é um tubo de condução, né? Que ele vai até onde? Lá, ó, as vesículas seminais para produzir o líquido que nutre o espermatozoide, e depois a única próstata para produzir aquele líquido branco para neutralizar a ação, né, da urina sobre o espermatozoide, certo? Dali é que ele acompanha aí, e lá na vagina da mulher também, o líquido branco sai também, ele fica lá dentro, sabe por quê? Porque lá também tem algumas estruturas, substâncias de corrimento vaginal, e que ele também às vezes são ácidos e matam os espermatozoides. Então, para que ele chegue em segurança no útero, esse líquido tem que acompanhar até o útero lá, para que o espermatozoide chegue em vida lá e possa acontecer o processo da fecundação. Aqui nós temos a uretra, que é o canalzinho que conecta o meio de fora com o meio de dentro, o meio externo com o meio interno, tá? E também está ligado na bexiga ali, que é por onde passa a urina, e conectar também a próstata e a vesícula seminal com o canal deferente, que é por onde passam os espermatozoides, certo? Então, no momento da ejaculação ali, a próstata ela não permite a abertura da bexiga para que a urina possa sair,
certo? Cerca de 90% dos sêmens são constituídos por secreções da próstata e da vesícula seminais. E apenas 10% restantes constituem espermatozoide produzido pelos testículos. Deixa eu contar uma curiosidade aqui para você, tá? Muita gravidez, muitas pessoas chamam de coito interrompido. O que é coito interrompido? Quando o homem ejacula fora da vagina, né? Muita gravidez acontece neste momento. Por que acontece neste momento? Talvez é uma informação deficiente que o homem tem. Mas olha só, antes dele chegar, quando ele está mantendo a relação sexual, antes dele chegar no clima, que é eliminar os espermatozoides, e ele sabe quando vai eliminar os espermatozoides, ele sabe o momento, é por isso que ele se controla e tira lá o pênis da vagina. Mas olha, o que ele não sabe é que esse líquido da próstata, ela sai antes do clima chegar, antes, porque ele tem que lubrificar o canal da uretra para neutralizar a ação da urina, para ser alcalinizante, para não deixar o canal ácido, para quando o espermatozoide passar, ele já passe sem ter contato com a acidez. E quando ele sai antes do clima, quando esse líquido sai da próstata junto com a vesícula seminal, ele já sai com uma carga pequena de espermatozoide. E às vezes o homem já lançou o espermatozoide para dentro da vagina da mulher, sem ele sentir a vontade do clima de ejacular. E sabe o que acontece? Dos 300 milhões de espermatozoides que são lançados lá na vagina da mulher, que vão até o útero, quantos precisam para fecundar um óvulo? E se você respondeu um, acertou. Precisa só um. Então não importa se a carga de espermatozoide que saiu antes do homem chegar no seu clima, antes do homem chegar no seu orgasmo, não importa se a carga de espermatozoide foi pequena. Por quê? Porque não é uma quantidade grande ou pequena que acontece a fecundação, é um só. Então se ela é pequena e desta pequena um só conseguiu encontrar com um óvulo e ele fecundou, agora ele já é o pai da criança. Mesmo que ele tenha falado que no momento do orgasmo, no momento do clímax, ele conseguiu tirar e ejacular fora. Mas lembre-se, a próstata libera o líquido antecipadamente e esse líquido já vem com uma carga pequena de espermatozoide e ocorre então assim a fecundação. Sistema reprodutor feminino, professor Fernando Tata, torcendo pelo teu sucesso, meu querido aluno. Assiste essa videoaula aí, que quem sabe temos uma avaliação pela semana aí, tá? Eu vou gravar as próximas aulas, sistema reprodutor feminino aí, tá bom? Até a próxima, que Deus te abençoe.